Oiê, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o eu. Como assim, Felipe, sobre o eu? Eu queria começar fazendo algumas perguntas para vocês. Vocês sabem quem vocês realmente são? Você sabe do que você realmente gosta e do que você realmente não gosta? Você sabe o porquê que você gosta disso ou daquilo? O porquê que você não gosta disso ou daquilo? Por que eu tô fazendo essas perguntas? Muitos de nós acreditamos que a gente se conhece, que a gente sabe tudo sobre a gente, que a gente nunca vai mudar. Mas vocês acham que isso realmente acontece? Vocês acham que nós somos desse jeito e nunca vamos passar por mudança nenhuma? Eu acho que não, né? Com o passar do tempo, a gente vai mudando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de se vestir, as pessoas com as quais a gente convive, com as quais a gente se relaciona. Então, na verdade, o eu e o você são coisas que estão sempre transformando, estão sempre mudando. Então, a pessoa que eu sou hoje é um pouco diferente da pessoa que eu era há 10 anos atrás, que vai ser um pouco diferente da pessoa que eu vou ser daqui a 20 anos, certo? Então, para a gente entender todas essas transformações, para a gente se entender no meio desse tanto de coisa nova que acontece todo dia, a gente precisa ter algumas ferramentas, algumas ajudas. E uma delas, que é muito potente, é o teatro. Ah, não sei não, teatro? Como que isso vai me ajudar? Isso vai te ajudar. Ei, vai te ajudar. Você vai ver só. Então, agora a gente vai fazer um exercício que eu quero que vocês ouçam com muita atenção e sigam o exercício. Depois desse exercício, eu vou voltar para a gente conversar um pouquinho sobre ele, certo? Então, vamos lá. Encontre um local calmo e confortável. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Feche seus olhos. Preste atenção apenas em minha voz. Perceba a sua respiração. Puxe e solte o ar de forma lenta. Repita a respiração lenta mais 3 vezes. Relaxe e respire de forma normal. Preste atenção no seu corpo. Sinta seus pés, os tornozelos, as canelas e panturrilhas. Relaxe e solte os joelhos. Sinta as coxas, a cintura e o quadril. Faça pequenos movimentos para ficar ainda mais confortável. Continue prestando atenção no seu corpo. Lembre-se de respirar calmamente. Siga prestando atenção na sua barriga, na coluna e no peito. Relaxe o pescoço, a boca, os olhos. Sinta a roupa tocar a sua pele. Sinta o local em que você está apoiado. Perceba como você está se sentindo hoje. Quais são seus pensamentos?
suas emoções. Qual foi a primeira coisa que você comeu hoje? E a última coisa que comeu ontem? Perceba quais são as coisas que você pode fazer para se sentir melhor. Repita novamente a respiração lenta por 3 vezes. Aos poucos, comece a movimentar o seu corpo, a espreguiçar, a bocejar e a se movimentar minimamente. Quando se sentir à vontade, abra os olhos. Olhe atentamente o ambiente ao seu redor. Respire fundo pela última vez. Observe as cores, os cheiros e as texturas de tudo. Aos poucos, levante-se. O nosso exercício chegou ao fim, mas lembre-se de fazê-lo sempre que sentir necessidade. Bom, agora que a gente já tá mais calma, que a gente conseguiu se perceber. Lembra lá da nossa primeira aula, quando eu falei para vocês sobre a educação somática? Aquela coisa que ajuda a gente a entender a mente e o corpo como sendo um só. Esse é um exercício muito comum nas práticas de educação somática. Por quê? Porque eles ajudam, ele ajuda a gente a se perceber, a perceber como que a gente está se sentindo, o que que a gente está fazendo de bom, o que que a gente está fazendo de ruim, o que que a gente pode fazer para melhorar, ajuda na ansiedade, ajuda na percepção do si próprio, né? Na percepção do eu. Então, essas são coisas que a gente pode fazer. Quando a gente tiver um dia muito agitado, quando a gente tiver brigado com alguém, a gente pode parar, fazer esse exercício, prestar atenção em nós, no nosso corpo, na nossa mente, para se acalmar, para ficar menos ansioso, para ter menos medo, certo? E esse é um exercício que a gente faz muito no teatro. Porque para a gente começar a ensaiar, para a gente começar a criar uma personagem ou trabalhar o corpo, a gente precisa estar focado, a gente precisa estar se sentindo bem, certo? E esse exercício, ele nos ajuda nesse sentido, de perceber o que que a gente precisa melhorar em nós, no nosso corpo e na nossa mente, para que a gente fique 100% para encarar a vida ou para começar a ensaiar uma peça, certo? Bom, então como último desafio, eu quero que vocês escrevam numa folha de papel como foi para vocês fazerem esse exercício. Como você estava se sentindo antes, como você ficou se sentindo depois, se foi fácil, se foi difícil, se você conseguiu se acalmar ou se não adiantou nada, certo? Então eu quero que vocês escrevam um texto de mais ou menos 10 linhas contando como foi para cada um de vocês a experiência deste exercício. Então, essa foi a minha aula de hoje. Eu agradeço muito a todas, todos e todes que assistiram, certo? E na próxima aula, com o Rafa, nós vamos falar sobre o teatro e a relação com o outro. A gente vai ter cena, a gente vai ter jogos, vai ser muito divertido. Então, não percam. Muito obrigada e até a próxima.